Olá, pessoal! Eu passo aqui para carinhosamente mais uma aula com vocês. O tema de hoje, a pedido, é acerca de esclarecimentos e impugnações do edital no pregão eletrônico. É um tema que deve ser bastante abordado, porque efetivamente enseja em orientações e dicas de muita utilidade, que não estão lá na letra da lei. Então, se você olhar o decreto 10.024, você vai encontrar as regras específicas e básicas sobre esse assunto, mas não vai encontrar as dicas importantes que se direcionam a pregoeiros. Lembrando que o decreto 10.024 impõe uma responsabilidade exclusiva ao pregoeiro, portanto, responsabilidade maior do que a legislação anterior, a Lei 10.520, que é de 2002, impunha. Por quê? O pregoeiro hoje, pelo decreto do pregão eletrônico, ele tem a responsabilidade exclusiva pelas omissões que cometer e pelas transgressões ao ordenamento também. Então, irregularidades de ordem formal que, nesse momento, passa a ser mais valorizada. A gente fala nesse momento, na atualidade, muito em dosimetria de multas, em legislação dos entes que instituam as penalizações não só para os fornecedores que descumprirem o edital, que fornecerem documentos inidôneos, documentos falsos, declarações falsas, que não cumprirem a proposta ofertada, que não comparecerem para assinar o instrumento contratual. Então, a gente fala em penalidades e vamos ter também, muito solicitado, uma aula em breve sobre esse assunto. Porém, a gente também tem que se ater à responsabilidade da equipe de apoio, do pregoeiro, da administração, cada um dividindo a responsabilidade de acordo com a divisão de competências. A gente já falou numa aula anterior sobre os estudos técnicos preliminares, a importância de inserir no contexto do município, em conformidade com fluxos devidamente constituídos dos processos, o PAC, né, a equipe que vai atuar no plano anual de contratações e estar instituindo a partir desse contexto interno, dessa reestruturação interna, a gente precisa enfatizar aí a necessidade de capacitação, de divisão de tarefas, né? O decreto 10.024 traz aí a obrigatoriedade de um plano de capacitação para a equipe, e não é à toa que quanto mais se dá, mais se cobra. Quanto mais se conhece, mais se será cobrado. Então, isso aí eu tenho dito bastante. Com a evolução dos tempos, a facilidade de acesso a informações, o número de capacitações disponibilizadas a nível de país, e agora as capacitações também por áudio, de maneira bem simples, né? Até a forma a que me proponho a capacitá-los, que tem dado resultado, tem sido através de áudios, onde os alunos podem estar ouvindo em seus momentos vagos, da casa para o trabalho, né? Nas cidades maiores, onde a gente está ali no trânsito maçante, no horário de pico, então tá aproveitando, otimizando o tempo. Quando você está numa fila esperando ser atendido, então você pode estar ali aumentando o seu conhecimento, se capacitando, e aí quanto mais você souber, mais você será cobrado, e quanto menos você souber, mais você será alijado do processo, porque o processo de conhecimento, repito, é o que valoriza o profissional, é o que lhe faz capaz de exercer funções, e as funções técnicas, os gestores têm cada vez mais consciência de que a substituição da equipe capacitada, devidamente treinada por questões outras além de política, só traz prejuízo ou uma
maior prejuízo que traz é a ele próprio, que é o responsável naquele período pelo órgão, né? Então, eu tenho dito que o decreto 10.024, no sentido de obrigar o órgão a fornecer a capacitação, a estruturar as suas equipes, a planejar as suas contratações, tem melhorado bastante, visa melhorar bastante a rotina de trabalho de todos nós. E esse tema que nós vamos falar hoje, esclarecimentos que são solicitados desde do cidadão comum ao fornecedor participante ali da licitação, interessado em participar da licitação, né, a impugnações do edital. Você, se devidamente capacitado, vai construir um edital que quanto mais você for capacitado, melhor o elaborará e menos impugnações sofrerá. Mas ninguém está livre das impugnações, dos pedidos de esclarecimento, e a equipe, especialmente o pregoeiro agora, com essa responsabilização exclusiva, vai conseguir ali responder a tempo, antes inclusive da abertura da sessão. Nós temos ali prazo para o pedido de esclarecimento das impugnações, 3 dias úteis anteriores à sessão. E o prazo para resposta são 2 dias úteis anteriores à sessão. O que significa que a sessão não será prejudicada, as respostas estarão ali disponibilizadas, as dúvidas esclarecidas antes da abertura da sessão, tá? E havendo ali a necessidade motivada de se prorrogar a data da abertura da sessão, a gente pode estar estabelecendo efeito suspensivo, que veio agora previsto no decreto 10.024. Então, nós poderemos motivadamente dar efeito suspensivo a essas impugnações e, inclusive, a pedidos de esclarecimento. O que é que eu digo de importante sobre esse tema, que eu acho que o pregoeiro deve se ater? É que, às vezes, o pedido de esclarecimento traz em seu bojo um motivo de alteração do próprio edital. Aquele esclarecimento que o pregoeiro for prestar e que, de repente, enseja numa alteração do edital, pode, inclusive, auxiliá-lo a perceber algum equívoco, algum erro no edital que ele precise alterar e que nem tenha relação direta com esse pedido de esclarecimento, mas em prestígio ao direito de petição que todo cidadão tem. Esse pedido de esclarecimento vai poder, sendo pertinente ou não, ser interposto e vai ensejar ali uma resposta por parte do pregoeiro, que muitas vezes vai se utilizar desse instrumento para acabar corrigindo o seu edital. Além do pedido de esclarecimento, a impugnação ao edital é de suma importância. Eu acho que os pregoeiros têm que perder essa mania de entenderem, de acreditarem que os editais são perfeitos, que aquele impugnante, aquela empresa que está ali se opondo a alguma regra constante do edital, necessariamente precisa ser declarada ali a improcedência, não reconhecer ali o seu direito, declarado que ela está equivocada, como se houvesse uma presunção ali naquele momento de que o Estado, a administração está sempre correta, e isso não é verdade. Então, os editais são de grande utilidade, as impugnações muitas vezes, porque se os editais estão aí passíveis de correção a qualquer tempo, não só naquele momento da impugnação, mas se houver um vício naquela licitação e ele não for alertado, não for percebido a tempo, a sua licitação está perdida. E a gente não fala só de pregão eletrônico, a gente está falando de qualquer modalidade. A sua licitação pode estar perdida. Todo o seu trabalho de um pregão eletrônico que a gente sabe que não é
pouca, né? A interação com o sistema, a prática que ainda precisa consolidar, inclusive alguns acertos nos próprios sistemas que variam entre si em alguns procedimentos, né? Nós temos aí os sistemas mais utilizados, que é o sistema do Banco do Brasil e o sistema do Comprasnet. Esses dois sistemas são os mais utilizados e eles ainda destoam entre si em alguns procedimentos, eles ainda carecem de melhorias em alguns procedimentos, né? E nesse momento onde a gente está desenvolvendo uma prática em cima desse novo conteúdo de pregão eletrônico, essa nova obrigatoriedade que chega aí para os municípios, para os demais entes, nós temos então que elaborar internamente a nossa licitação da melhor forma possível para chegarmos a um edital da melhor forma possível e para evitarmos as impugnações. Agora, se nós tivermos as impugnações, não as olhem com más olhos, porque você pode visualizar ali um erro passível de correção que vai lhe poupar grande tempo se você, de repente, corrigir o seu edital de plano. E aí, nós temos que observar uma dica que fica para vocês aí, pregoeiros, é que se a impugnação ou o pedido de esclarecimento for interposto fora do prazo, você necessariamente não precisa sequer se manifestar, né? Não precisa entrar no mérito, não precisa dedicar seus esforços nesse sentido. Isso é o que aparentemente a letra da lei diz. Mas eu estou aqui para sugerir que na prática você avalie todos os pedidos de esclarecimentos e impugnações acerca do seu edital, independentemente de serem eles interpostos fora do prazo, porque se aquilo que está sendo alegado ou esclarecimento solicitado ensejar numa autorização de plano, de ofício a conheça. E se não for o caso, você estará poupando, de repente, aquela empresa, aquele cidadão, de lá na frente interpor um recurso administrativo acerca de algo que poderia ter sido esclarecido nesse momento antecedente, ou mesmo de estar ajuizando uma demanda que vai lhe ensejar esforços e aborrecimentos. Então, na minha opinião, fica aqui para vocês uma dica que eu entendo como de ouro. Façam as manifestações, independentemente delas serem ali solicitadas a destempo, intempestivamente, né? Mas se manifestem acerca dos pedidos de esclarecimento, porque é útil, torna o seu edital mais transparente. Se manifeste a respeito das impugnações, até para poupar uma judicialização, às vezes desnecessárias. Você consegue ali estar motivando, estar explicando ao seu impugnante que ele está equivocado, ou mesmo em sentido contrário, independentemente da intempestividade, você tem a possibilidade de estar corrigindo os seus editais. E aproveitando a deixa para falar também acerca das avaliações prévias que o Tribunal de Contas faz acerca dos editais. Tá? Então, em sede de procedimento prévio, aqueles editais cuja licitação alcançará o limite de remessa obrigatória são encaminhados para uma análise inicial, que se ensejar uma sugestão de alteração, se de repente for suscitada uma irregularidade, ao invés do município se degladiar em justificativas, em comprovação de que não está correto,
procure olhar com bons olhos essa manifestação, tanto quanto uma impugnação que é interposta acerca do seu edital, quanto até um pedido de esclarecimento, merece uma análise profunda para que, havendo uma irregularidade, aquilo não seja tocado de maneira lá na frente ensejar num problema. Nesse sentido, de grande importância e valia, que o pregoeiro, no caso do pregão eletrônico aqui, ao fazer as avaliações acerca das impugnações e pedidos de esclarecimento, adentre o mérito e aprenda com os seus próprios erros, né? Que não são seus, mas são da administração, porque a rigor, quem formaliza ali o edital é a equipe lá da licitação, considerando que o TR, a gente já falou sobre isso, ele é formalizado pelo setor requisitante, com o auxílio de uma equipe multidisciplinar, a partir dos estudos técnicos que foram elaborados para aquele objeto. A gente já falou um pouquinho disso e tem debatido bastante quando é um treinamento presencial, porquanto esses procedimentos anteriores é que vão levar ao sucesso do edital, consequentemente ao sucesso da contratação. Observando sempre que, se necessário for a alteração do edital, não basta a republicação do edital apenas no sistema, no provedor. Não adianta você publicar novamente o seu edital lá no sistema que você está se utilizando. Você precisa, havendo uma alteração, formular nova publicação dos extratos respectivos ali, reabrindo aquele prazo inicial de 8 dias úteis no mínimo, né? Um prazo mínimo, pode até ultrapassar isso, mas minimamente você tem que publicar com 8 dias de antecedência da sessão, tá? E faça isso pela mesma via da publicação do instrumento, da publicação inicial do instrumento. Então, respeite aquela forma de publicação que é na imprensa oficial, agora também no site do próprio órgão, né, do município, o site oficial do próprio órgão, porque muitas vezes a correção que você fez obstaculizou. Aliás, sem a correção que você fez a partir dessa avaliação de uma impugnação ou de um pedido de esclarecimento, você obstaculizou a participação de outros interessados. Então, de repente, alguém deixou de participar porque você exigiu um documento na habilitação que era desnecessário, que você fez uma exigência excessiva, né? Você não trabalhou direito o seu objeto, alguma regra ali não ficou bem colocada, e o fornecedor que deixou de participar daquela licitação por conta disso, ao perceber que você corrigiu aquele erro, você está dando a ele a oportunidade, então, de vir para o jogo, né? Tá aumentando aí a possibilidade de uma licitação mais ampla, que alcance mais interessados e que surta um resultado melhor. Qual que é o resultado melhor? Lembrando que, falando de pregão eletrônico, o resultado melhor é o melhor preço, né? Porque a única opção para a contratação através dessa modalidade de pregão é o melhor preço, ou maior desconto, que é um desdobramento do melhor preço, ok? Então, eu acho que acerca de pedidos de esclarecimento e impugnação do edital, era o que eu tinha para dizer para vocês nessa curta aula de hoje, tá? Lembrando que nós ainda vamos voltar a falar sobre esse assunto no decorrer de diversas outras aulas, em razão dos recursos que são interpostos lá na fase recursal, em razão da própria fase de habilitação, quando o seu edital provavelmente não estava bem elaborado, ou até para falar de documentos muito importantes que a gente tem que constar do edital da fase de habilitação, ok? Um forte abraço no coração de vocês e fiquem com Deus.